Gente, hoje eu vou ser obrigado a começar esse anúncio aqui com uma frase que é clichê, mas que eu amo. O que era bom ficou ainda melhor. É isso mesmo. Outro dia eu contei aqui para vocês que os supermercados BH têm um aplicativo recheado de muitas novidades, ofertas e promoções, certo? Pois bem, agora quem baixa o app Meu BH e faz o cadastro no próprio aplicativo recebe um monte de ofertas exclusivas em produtos selecionados. Fala a verdade, ficou ou não ficou melhor? Eu achei essa novidade sensacional. Quem baixar o app e fazer o cadastro tem direito a preços incríveis e exclusivos, mas tem que fazer o cadastro, hein? Agora bora conferir as ofertas da semana. Contrafilé bovino friboi, R$ 45,90. Coca-Cola sem açúcar, R$ 7,98. Cerveja Bridon Witbier, R$ 12,98. Ah, não se esqueça que tem BH no Vale do Sereno. Fica na rodovia Januário Carneiro, 8.760, no Vila da Serra, em Nova Lima. Supermercados BH. Muito bem, estamos de volta com o nosso BH Todo Dia. E você pode participar, o YouTube está à sua inteira disposição. Se você está no YouTube, no chat ali, ó, vai e manda o seu recado e conversa com a gente sobre meio ambiente, sobre arte também, por aí vai, tá bom? E agora eu queria voltar com o Douglas, para que você, Douglas, contasse um pouco para a gente essa história, né? Você que é o presidente, né, da Focus Conservation Fund. O que é essa instituição? Tá, deixa eu falar. Eu cheguei aqui nesse programa para pegar meu visto para trabalhar como ecólogo, e eu fiz uma viagem para Amazonas e tive todos o floresta lá. E eu estava no ônibus e cheguei num lugar que era cortado e uma onça preta pulou em frente do ônibus e correu. Sim. Uau! Aí eu fiquei, uau! Aí eu resolvi, o que eu vou fazer aqui no Brasil? Eu vou criar o primeiro operador de turismo, de observação de natureza, para ganhar dinheiro para fazer projetos. Boa! Aí eu estava usando turismo numa forma para, sabe, ter dinheiro. 10 anos trabalhando no Pantanal, os pantaneiros chegaram para mim, mostrou esse dente de onça. Eles falaram para mim, Douglas, você já comprovou que você é verdadeiro amigo da cultura pantaneiro. Se você aceita desse dedo, o dente da onça, que é a última que a gente matou, porque nós somos os caçadores de onça do Pantanal, você vira pantaneiro e faz parte da minha família. Ah, claro que eu amei isso, Mas eu voltei, eu falei para eles, gente, faz um acordo com vocês. Se vocês param de caçar onça, eu vou ajudar a sua família, a sua cultura a entrar nesse ecoturismo para ganhar mais dinheiro protegendo onça. Que legal, hein? Que matando. Aí eu usei meus lucros para construir uma pousada para eles. Eu consegui gringos para ensinar inglês, para morar na pousada ensinando inglês. Eu levei eles nas minhas excursões e eu treinei os guias. Mas para ter mais dinheiro, eu criei essa ONG, Focus Conservation Fund, lá nos Estados Unidos. Porque o turista, ele vai dar $100, mas se ele tem uma ONG no exterior, ele vai dar $1.000, $2.000, $5.000 para colocar energia solar. Sabe? Deu para melhorar, dá para comprar binóculos e tudo que eles precisaram. Então, foi por aí. Parabéns. Agora, 10 anos esse projeto, ela melhorou demais, sabe? Hoje, por causa do meu trabalho lá, 10 anos depois, todos os pousadas são pantaneiros. Lá em Porto Jofre, todos os pousadas são pantaneiros, todos os guias são pantaneiros, todos os funcionários são pantaneiros, os donos do tudo são pantaneiros, e o WWF fez um estudo e comprovou que mais de 50 famílias estão sustentadas com esses projetos e que eles estão recebendo $7 milhões por ano de turistas pegando para ver onça. Olha, sim. Eu estive no Pantanal há pouco mesmo? tempo atrás. Fiquei hospedado lá, fiquei 6 dias, parece um safari, é maravilhoso.
tem toda a estrutura de safari, você sai, as pessoas saem à noite com você, me atendendo, para ver as onças, todas preservadas. Tem um projeto lá que Douglas deve conhecer, que é o Onça Safari. Aí eles passeiam com a gente, depois a gente tem uma festa com os pantaneiros. E eu vejo como, literalmente é isso que o Douglas falou, como virou a chave, né? Preservar a natureza e ter um relacionamento com ela, ganha-se mais dinheiro do que acabando com a natureza. É economia criativa. Exatamente. Né? E isso, o bike, as trilhas também, né? É exatamente isso. Né? O Projeto Tamar foi um grande inspirador nosso. Bela lembrança. Os fundadores e tudo mais. É uma coisa parecida, né? Com o que uma ONG falou. também, né? É uma ONG também, focada nas tartarugas, que protegendo a tartaruga, ele protege todo o ecossistema. E ela volta, né? Ela volta do lugar onde ela nasceu. Sensacional isso, sensacional. Né? E eu acho assim, é importante, né, a gente preservar o que a gente tem hoje. Porque a evolução, seja da cidade, como a gente já falou aqui antes, ela traz coisas boas, mas às vezes destrói algumas coisas que eram melhores ainda, sabe? E nesse caso aí, ele, preservando a onça, criou um valor muito maior do que caçar a onça, né? E é o que a gente fala, preservando uma trilha, a gente cria um valor, a gente tem um exemplo muito clássico nisso, né? Foram as trilhas ali da região do Alphaville. Três Vales, a Cesul, tiveram um sucesso tão grande nas últimas vendas dos loteamentos deles, que foram muito ligados às trilhas que foram construídas ali naquela região. Uma coisa está ligada à outra. Todo mundo buscando morar perto da trilha. O ciclista, ele gosta muito de estar perto da trilha, de andar dia de semana, de trabalhar e tudo mais. Então, era um problema que foi uma trilha que era protegida por lei, né, pelo decreto de proteção das trilhas, que eles precisavam mudar ela de lugar, e que no começo criou até um certo embate, mas que hoje tem uma valorização muito grande das empresas que estão ali, dos desenvolvedores ali, que eles entenderam o valor que a trilha tem, entenderam o que o cliente queria e estão tendo um sucesso muito grande. Queria mandar um abraço aí para o Miguel da Três Vales e o Mauri da Cesul, que são grandes parceiros hoje. Eu ia falar hoje, da né? Cesul agora, como que eles abriram a cabeça para isso, né? Porque onde você andava lá era proibido entrar, propriedade particular. Eu falei, gente, tem que abraçar, porque é lindo. E eles fizeram isso. Se as pessoas não conhecem, elas não preservam. Exatamente. Isso você fala o tempo inteiro do projeto. São grandes parceiros nossos, começaram assim, né? A Milkshake, que era no terreno do Miguel, lá da Três Vales, né? Foi a pioneira aqui, e com isso trouxe todo mundo, né? E gerou um valor que é um valor palpável hoje. Né? A venda dos loteamentos, poxa, o Miguel vendeu o loteamento dele, a primeira etapa, em um mês praticamente. A Cesul, em 5 dias, vendeu a última etapa que eles soltaram. Então, tem um valor agregado ali, relativo ao meio ambiente. Eu nunca tinha ouvido falar em Três Vales, conhecia Três Vales em trilha, porque tem as plaquinhas de madeira. Eu falei, nossa, impressionante, tá vendo? Eu cara, sou você de publicidade, eu sou da propaganda. Vida revolucionou, cara, muito legal. Completamente. Foi o período da pandemia que eu andei muito de bike, foi o período que eu mais, assim, tive condicionamento físico, emagreci, foi um presente para mim. E para a arte, para a composição artística, foi bom? Maravilhoso, porque tem a ver com o projeto, né? O projeto uma viagem para dentro. Então, esse projeto foi concebido antes da pandemia. Sim. E era um projeto, vamos dizer, de reflexão. É uma reflexão que eu queria promover para mim e depois promover para as pessoas. Então a gente conseguiu fazer isso de uma maneira maravilhosa. Pra você ter uma ideia, uma curiosidade, tem uma música que chama Máscaras. Essa música foi composta antes da pandemia. Quando ela foi lançada, entrou a pandemia. Eu falei, gente, casou. E aí a gente fez um clipe. O universo conspirou. A gente fez um clipe, a Cris Guerra até participou também. E as pessoas de máscaras. Cris Paz, hein? Ela tá mudando o nome dela. Está mudando o nome agora. E aí foi incrível, porque essa questão da máscara, a gente tratou dessa questão da máscara existencial. Sim. Das máscaras que a gente já tinha muito antes da pandemia. Isso mesmo, e que a gente não se libertava delas. Então o projeto meio que foi uma sessão de análise pública e a gente conseguiu levar isso para as pessoas, foi um sucesso. A gente estreou agora dia 27 de maio, eu não esperava tanto, foi maravilhoso, e pessoas voltando porque não conseguiram comprar ingresso, lotou, graças a Deus, fiquei muito feliz. Todo mundo foi unânime em falar, eu viajei para dentro, literalmente. E a natureza proporciona isso. E como é que o projeto continua? Você pretende fazer outros shows? Sim, se Deus quiser, já tem uns convites aí em andamento, agora eu vou me reorganizar. Bambuí, hein?
Ah, Bambuí, eu tenho que voltar em Bambuí. Vai ser um presente, eu falo de Bambuí no show. Tem um texto lá que eu falo quando eu era pequeno, falo dos filhos da Lúcia, da minha avó, como a nossa casa era agregadora, agregava as pessoas. A gente, criança de interior, a gente ficava o dia inteiro na rua, né? E a nossa casa era uma casa que juntava pessoas da cidade inteira. Então tem muita história para contar em relação a isso, e as pessoas se identificam muito com isso, com essa vida da infância, com essa criança que não pode morrer. E bike é isso. É a criança que não pode morrer isso, nunca. Né? Que escorrega, é o seu eu criança tombo, o tempo todo. É o joelho rachado. Você vira criança. É exatamente isso. Eu acho o seguinte, cara, a gente assumir que a nossa infância é a melhor época da nossa vida, nessa parte. Você não tem estresse, você não tem problema, você é uma pessoa pura. Aberta, né, pro mundo. E a gente quer resgatar isso. A pandemia mostrou isso pra gente. A gente quer buscar essa pureza, nem que seja 1 hora por dia, Sim. Um tempo. Você tá ali sentindo o vento na cara sem ter o estresse, sem ter o problema. Até mesmo para você digerir eles, né? Eu acho que isso que é bacana. E, cara, a gente tá nessa busca aí de levar um pouco disso aí para mais pessoas, sabe? Muito bom. Deixa eu aproveitar aqui e colocar o Douglas aqui na conversa. Douglas, e as crianças no Pantanal, os pantaneirinhos? Vocês têm algum trabalho com eles? Como é que é? Bom, por causa desse trabalho, a gente conseguiu... eu tenho uma ONG aqui também com Jussara Utz, chama Instituto Sustentar. E a gente ganhou um edital do Petrobras, fiz um projeto lá no Cáceres, Mato Grosso, Bichos do Pantanal, que foi 4 anos e meio esse projeto. E a gente teve um programa com crianças lá, educação ambiental, conectando eles com a natureza. A gente criou um grupo que eu capacitei, levou 170 mil pessoas nas trilhas com binóculos que minha ONG, Folks Conservation Fund, doou. E deu programas nessa escola para 400 mil crianças nessa parte. Parabéns, a gente trabalhou Douglas. com crianças. Muito bom. E pensar que você começou a fazer isso em 1980, lá no final do século passado. Porque hoje se fala muito disso. Para meu ponto de vista, a melhor parte da minha vida não era quando eu era criança, era agora. Você é uma eterna criança, estou desconfiando disso, viu? O meu jovem, eu tenho aqui algumas imagens, né, do seu projeto e eu queria mostrar aqui, é um vídeo que a gente tem com áudio, não é, que fala um pouco do projeto, depois a gente volta e conversa mais. Pode ser, Douglas? Eu não sabia, claro, eu não sabia. Opa, então maestro, faça essa surpresa para o Douglas, vamos lá. Eu sou ecólogo americano, um cientista ecológico, e eu estava fazendo pesquisa nesse rio, Paraguai, desde 2005. E quando entrei em contato com o Instituto Sustentar em Belo Horizonte, que me pediram para desenhar um programa para entrar no edital de Petrobras. E a gente entrou com esse projeto aqui, Bichos do Pantanal, e ganhamos seletado pelo processo público. E esse projeto tem 3 partes. Uma parte é pesquisa, outra parte é conexão com a natureza, usando a ciência de conexão com a natureza e os benefícios que você consiga com isso em termos de saúde mental e físico. E a outra parte do projeto é desenvolvimento econômico. Muito bem, hein? Vou até beber uma água aqui. Porque tudo isso envolve a água e o respeito à água. E nós estamos passando um momento difícil com relação à escassez da água. A gente tem que pensar um outro projeto de produção de energia, não é isso, Douglas? Exato. Eu vejo, eu acho que a gente não tem mais solução. Pode usar solar, pode usar várias formas alternativas, mas eólica. Tem que usar... vai ter que usar as novas tecnologias de energia nuclear também. Sim. Não vai ter como sem essa fonte. Sim. Inclusive, a gente tem que discutir isso, né? Abertamente, sem preconceitos, para que a gente possa achar uma saída.
Foi interessante o que o Christian falou, né? Que para eles acharem a solução com relação à questão do imobiliária em parceria com as trilhas, teve um debate, um embate. A gente não pode ter medo disso, né, Claro. Christian? Eu acho o seguinte... Desde que a gente respeite os outros, né? Uma coisa que eu venho aprendendo muito é o seguinte, você aprende muito com a pessoa que é diferente de você. Eu e os meus amigos que andam de bicicleta e tudo mais, a gente tem sempre o mesmo contexto. A hora que a gente vem, senta do lado de um artista, Isso. entendeu? Você conversa com outra pessoa, eles têm muito mais, com o ecólogo, eles têm muito mais a acrescentar para você, e você acrescentar para eles, Isso, do que o pessoal da sua turminha. Verdade. Então, é sempre importante você sair e explorar outros grupos e se colocar no lugar deles para você entender, entendeu? Então a gente fez isso muito com os ambientalistas, a gente fez isso muito com as mineradoras, inclusive, Sim. com os próprios desenvolvedores imobiliários e tudo Poder mais. público. Poder Você público. falou, né? Falou, olha, Pra- eu conto com a prefeitura. Exato. A gente precisa conversar com a prefeitura. Não posso... Para que a gente pudesse entender a dor de cada um e chegar no meio termo, no ponto comum, entendeu? Isso que eu acho que é o mais bacana. E é o que eu tento fazer a cada dia mais, me abrir mais para novas pessoas, para novos círculos, para novos caminhos, para agregar cada vez mais. Por falar em abrir novos caminhos, você toparia? Já fez trilha no Pantanal? Será que tem jeito de fazer trilha ali? Você fez? Vamos lá, Fred. Conta esse Primeiro, eu quero perguntar pro Douglas depois. Douglas, adivinha quantas onças eu vi no Pantanal? Eu fiquei lá 4 dias. 4 Depois dias. você me responde. Quantas onças ele viu no Pantanal? Provavelmente entre 7 e 12. Isso mesmo. Olha, ele Mas por Cara, que deixa eu isso? te falar. Vocês combinaram eu achei isso? que fosse igual safari, que a coisa mais difícil é ver a pantera lá. isso. O leão, o né? leão e tudo. Eu fiquei encantado. Falei, todo dia eu via onça, casal de onça legal, namorando, gente. Falei, é um presente pra mim. Eu fiquei assim encantado. Quando eu fui no Caraça, eu vi lobo-guará todos os dias. Pois é, eu dei eu também, sorte, sim. eu achei vi 2 maravilhoso. dias. É. E também fiz trilha lá no Pantanal. Ah, não, lá de eles bicicleta? têm, eles têm bike disponível, você anda naquelas estradinhas lá, É mesmo? aí o cara vai com você para te proteger e tudo, que eles conhecem tudo, sempre pessoas lá do local que vivem lá, todos vivem lá. Sim. Então assim, é um respeito com a natureza, e você olha para cima, arara azul, é um presente. É maravilhoso. E os insetos, que tem muitos assim, Sim. quando você anda de bike, você tem que ir com uma protegido, que é Protegido. muito. É Eles vão mesmo? batendo Eles em você batem. assim, ó. É Olha, incrível. cara. É uma experiência de entrega total à natureza. Eu fico feliz de ver, porque eu fui para o Pantanal quando eu era bem novo, pescar com meu pai. Então a gente foi naquele esquema pescaria. E já se falava muito de degradação, de problemas e tudo mais, e que gera essa preocupação. Eu não voltei lá até hoje, mas ouvindo os relatos e sabendo do Já trabalho deu vontade. aí, deu vontade, porque a gente fica feliz, né, cara, de E ver um conhecer lugar essas trilhas, que né? tá melhor e conhecer as E trilhas. aí- Quem sabe a gente pode até ajudar alguma coisa lá. Aprender. Muito, também, muito, tô né? falando sério. E eu vou abrir um parênteses aqui, Pois só não. para deixar claro. O que eles falaram lá? Você brasileiro aqui, eu não acredito. Meu Deus, nosso sonho é mostrar isso para os brasileiros. A maioria dos nossos turistas aqui são de fora do Brasil, são principalmente europeus. Então, obrigado por vocês terem vindo. Então, assim, eu tinha na cabeça isso, que lá Pantanal era para pescar. Eu não pesquei um dia. Sim. Eu fiz literalmente safari, é uma integração total com a natureza e com a cultura local. Então isso tem que ser divulgado para os brasileiros. A gente tem muito lugar aqui no Brasil que a gente precisa visitar, que a gente vê a seriedade do trabalho dessas pessoas. Douglas, por que os brasileiros não vão ao Pantanal? É questão de preço? É questão de falta de informação, curiosidade? Por quê? Olha, os brasileiros, por muitos anos que eu estou aqui, não estava nada conectado com a natureza. É normal para brasileiro que não cita 5 nomes de aves que tem no bairro, mas nós temos quase 400 aqui. Isso está mudando. Cada vez mais brasileiros estão publicando livros de aves, tem observadores de aves. Essa é uma nova onda que está crescendo aqui na cultura, de dar valor para ver natureza. O negócio está mudando. Meu projeto com os pantaneiros, eles recebem grupo de brasileiros de fotografia. A coisa está mudando, mas o fato às vezes é mais caro ir no Pantanal do que ir para o Disney, ou Nova York, ou Paris. Sim. Verdade. Temos que vencer isso aí, né?
Bom, deixa eu aproveitar, porque o Fred está chegando no final do bloco, Fred, e a gente, nem você não pode continuar. Nossa, né? querido. Mas não tem problema não, você volta outras vezes. Volto, Mas eu sim. quero que você deixe seus contatos, né? Para a gente poder entrar em contato com você, como é que a gente faz? Claro. Tem Instagram, que é Fred Isaac, o Isaac escreve, é Fred com D mudo, o Isaac é I de Inglaterra. Tá lá, ó. Z de Zaire, A de Argentina, K de Kuwait. Esse sobrenome é sobrenome mesmo? ou ele Na verdade, artístico? é um apelido que foi dado e ficou, e todo mundo me conhece. Que assim. ótimo, hein? Que bacana isso. Eu tenho Fred descendência Isaac. italiana, na E verdade. ele é muito sonoro, assim, É né? sonoro. Tá. E pegou. É. Os apelidos pegam, né? Quando você faz o marketing direitinho, né? E rapidamente, Fred, como anda a publicidade aqui, né, em Belo Horizonte? Nós temos uma publicidade mais preocupada com a questão social agora. O que você vê disso aí? Sim, a publicidade está muito voltada para essa questão de preservação e tudo. Acho que Respeito isso tudo, aos outros, isso né? tudo Ao virou outro. uma bandeira a ser defendida. Claro que tem muita gente que é oportunista em relação a isso, mas a publicidade sempre foi engajada com isso. E no meu caso, que trabalho com a mídia na rua, que é a mídia Isso. OH, qual o diferencial que eu sempre quis ter em relação às outras mídias, é que eu queria virar um canal de comunicação. Isso. Como você. E você aqui. conseguiu. E eu consegui. Então eu tenho portas abertas para arte, para projetos como o seu. Não, a gente eu apoio mudou todos esses completamente. projetos, porque a gente tem que estar inserido na sociedade, né? Muito então bom, Fred. faz parte. Está chegando o Dia dos Namorados. Algumas empresas estão fazendo campanhas de amores entre homens, homens com homens, mulheres com mulheres, pessoas mais velhas. O que você acha disso? Eu acho que é fundamental. Quanto mais contato a gente tem com o diferente, que é o que você falou, melhor. Se a gente não sai da bolha, a gente não cresce. E o mais engraçado é que quando você se permite conhecer o outro, e entra em conexão com o outro, mesmo que no início você tenha um embate, se você se der o direito de conhecer mais as pessoas, você vai ver que no final vocês têm o mesmo sentimento, Gente, o mesmo tudo pensamento, é todo mundo igual. Então é muito importante a gente conviver com isso, é só máscara. Muito bom. Então é fantástico. Fred, obrigado pela presença. Deus te abençoe, querido. Prazer Tamo te junto. rever. Juntos. Prazerão te conhecer. Douglas, prazer, querido. Deus te abençoe com esse projeto maravilhoso. Vamos conversar depois. Vamos trocar ideia. Muito bom. E para fechar esse bloco, a gente fica com um pouco mais do Fred Isaac, a performance dele aqui para você, tá bom? Valeu. Palavras vazias não cabem na boca de quem sabe ler. Na caligrafia que os lábios do outro desenham ao dizer. Palavras com traços precisos de amor e com cores de esperança. Brindando o futuro brilhante, um presente feliz.